Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura lá do livro do Gênesis, nosso estudo, 44º encontro. Nós fizemos uma primeira parte do capítulo 9, falando das fontes. Agora vamos avaliar algumas partes desse texto. Vamos primeiro fazer essa leitura. Capítulo 9, vai ser do versículo 1 até o versículo 17. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra temerão e respeitarão vocês. As aves do céu, os répteis do solo e os peixes do mar estão no poder de vocês. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. E a vocês eu entrego tudo, como já lhes havia entregue os vegetais. Mas não comam carne com sangue, que é a vida dela. Vou pedir contas do sangue, que é a vida de vocês. Vou pedir contas de qualquer animal. E ao homem vou pedir contas da vida do seu irmão. Quem derrama o sangue do irmão terá o seu próprio sangue derramado por outro homem. Porque o homem foi feito à imagem de Deus. Quanto a vocês, sejam fecundos e se multipliquem, povoem e dominem a terra. Deus garante a vida. Deus disse a Noé e a seus filhos: eu estabeleço a minha aliança com vocês e com seus descendentes, e com todos os animais que os acompanham, aves, animais domésticos e feras, com todos os que saíram da arca e agora vivem sobre a terra. Estabeleço minha aliança com vocês. De tudo que existe, nada mais será destruído pelas águas do dilúvio. E nunca mais haverá dilúvio para devastar a terra. Deus disse: este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vocês e todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens e ele se tornará um sinal da minha aliança com a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco-íris aparecer nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. E o dilúvio não voltará a destruir os seres vivos. Quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna. A aliança de Deus com todos os seres vivos, com tudo o que vive sobre a terra. E Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço com tudo o que vive sobre a terra. Nós vemos neste texto que Noé finalmente sai da arca. Deus dirige a Noé a mesma coisa que ele disse a Adão e Eva. Deus abençoou Noé, versículo 1, e seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Com a mesma palavra de bênção, com o objetivo de que a família de Noé possa povoar toda a terra. Tudo que foi destruído possa ser repovoado. Vimos que Noé fez seu sacrifício. Gênesis capítulo 8, versículo 20. O sacrifício de Noé aparentemente agradou a Deus, visto que Deus Javé sentiu suave odor. Mas depois Deus disse: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os projetos do coração do homem são maus desde a juventude.
Nunca mais destruirei os seres vivos como fiz. Enquanto Deus não destruirá o mundo, o homem continuará a fazer o mal. Deus está fazendo uma reprovação a Noé, dizendo: eu te pedi para salvar os animais e agora vocês os matem em sacrifício? Era a questão do capítulo 8. Deus fez uma série de afirmações de que os animais, a partir de então, começam também a temer o homem, a ter medo do homem. Versículo 2. Todos os animais da terra temerão e respeitarão vocês. E as aves dos céus, répteis do solo, os peixes do mar, estão no poder de vocês. O ser humano tem autoridade sobre os animais. Aqui nós temos duas perspectivas. No livro do Gênesis, capítulo 2, nós vemos que o ser humano, ele recebe a criação para poder administrar. Ele que é a imagem e semelhança de Deus para administrar a criação. Ele é um administrador. Ele não é dono, dono é Deus. Agora, Deus coloca toda a criação sob o poder dos seres humanos. Agora, é a determinação da liberdade do ser humano, o poder do ser humano, que vai estar diante da criação e ele vai poder exercer esse poder sobre a criação. E esse poder vai gerar o medo dos animais, né, diante da superioridade dos seres humanos. O ser humano tem autoridade sobre os animais. Antes, os homens e os animais viviam juntos. Agora, com Noé, o homem mostra autoridade e os animais começam a temê-lo, a ter medo. Com Noé, inicia a nova cadeia alimentar. Versículo 3. Tudo que vive e se move servirão de alimento para vocês. É a vocês que eu entrego tudo, como já lhes havia entregue os vegetais. A partir de então, o ser humano pode começar a comer carne, isto é, tudo que tem vida, todo ser vivente, mas não seres humanos. Não há distinção entre animais puros e impuros aqui. Todos os animais podem servir de alimentos. Isso é uma questão da lei a partir de Moisés. Embora se atribua a Moisés ter escrito o livro do Gênesis, aqui mostra que não se separa animal puro e impuro. Todos os animais servem de alimentos para o ser humano. Tudo que tem vida parece anular o discurso precedente sobre Noé. O fato é de que ele tomou algumas pares de animais puros e alguns pares de animais impuros. O fato de estar escrito puro e impuro não pertence à época de Noé. Não foi ele que escreveu a história. Essa realidade vem atribuída a Moisés. Mas antes que se considerasse os animais impuros e impuros, essa diferença só foi feita muito mais tarde, com a lei, com a Torá. Então a diferença entre animais puro e impuro é dada somente quando foi escrita a Torá, com Moisés. Não haverá distinção na época de Noé. Então Deus pode dar a ordem a Noé de comer de tudo que tem vida. Não se faz distinção aqui de puros e impuros. Depois vem a ordem de não comer a carne com sangue. Versículo 4. Mas não comam carne com sangue, que é a vida dela. Isso é a vida da carne. O ser humano pode comer a carne, mas deve se abster de uma prática: não comer carne com sangue. A carne deve ser sem sangue, porque a Escritura diz: a vida da carne está no sangue. Nutrir do sangue significa nutrir-se da alma daquele ser. Não se deve, então, comer animais mutilados. Versículo 5. Vou pedir contas do sangue, que é a vida de vocês. Vou pedir contas a qualquer animal, e ao homem vou pedir contas da vida do seu irmão.
Não se deve comer carne de animais mutilados, isto é, se deve comer o animal todo, o animal inteiro. Não se pode comer só uma coxa ou uma outra parte. Então, quando for assado, tem que ser o animal inteiro sem o sangue. Depois vem a referência de uma lei universal, de não matar o semelhante, o irmão. E também, claro, não matar-se. Ao matar um homem, meta, isto é, porque o ser humano é a imagem de Deus sobre a terra, quem mata o homem, mata a imagem de Deus que vive nele. Então também é uma ofensa. O assassinato é uma ofensa direta a Deus. Versículo 6. Quem derrama o sangue do homem terá seu próprio sangue derramado. Que é a lei do talião. Por outro homem, porque o homem foi feito à imagem de Deus. A bênção que Deus dá a Noé ao sair da arca vem repetida agora com acréscimo, com um detalhe. Qual é? Versículo 7. Quanto a vocês, sejam fecundos, se multipliquem, povoem e dominem a terra. O ser humano deve espalhar sobre a terra. O objetivo de Deus é que o homem povoasse toda a terra e sejam fecundos de seres humanos. Aqui serve para preparar ao que virá na narrativa mais tarde. O homem precisa que se espalhe sobre a terra, porque senão ele vai chegar, como nós vamos ver, na Torre de Babel, querendo ser como deuses. Depois dessas palavras, Deus está fazendo um longo discurso de que faz uma aliança de não destruir mais a terra com o dilúvio. Mas isso não quer dizer que Deus não poderá usar qualquer outra coisa para destruir a terra. Não quer dizer que a terra não estará indo ao encontro com outro tipo de julgamento. Deus faz a aliança de que não vai destruir a terra mais com o dilúvio. Mas com o dilúvio, mas deixa em aberto, não diz que ele pode destruir a terra com outra realidade. Então, versículo 8 e 9. Deus disse a Noé e a seus filhos. 9. Eu estabeleço a minha aliança com vocês e com seus descendentes. Versículo 10. E com todos os animais que os acompanham, aves, animais domésticos e feras, com todos que saíram da arca e agora vivem sobre a terra. Então, essa aliança é feita com todo ser vivo, não é só com Noé. Versículo 11. Estabeleço minha aliança com vocês de tudo que existe. Nada mais será destruído pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para devastar a terra. Deus está falando da aliança com seres vivos e com Noé e sua descendência. E para isso ele dá um sinal ao homem desta aliança, para que ele possa reconhecer nesse sinal a aliança de que Deus não destruirá a terra por meio mais do dilúvio. Versículo 12. Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vocês, e todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações. Versículo 3. Colocarei meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal da minha aliança com a terra. Tem uma dupla leitura. Seja a primeira no sentido literal, a segunda no caráter, uma leitura simbólica. Na leitura espiritual, Noé fixa os olhos no céu, vê uma nuvem com o arco-íris, manifestação visível da aliança. A leitura simbólica, como Noé é um profeta, é uma forma dele visualizar o sinal da aliança, em sentido profético, em sentido transcendente, porque a nuvem e o arco-íris fazem parte de uma simbologia bíblica importante. Vemos isso em Ezequiel, quanto no livro do Apocalipse, que é a imagem da glória de Deus, isto é, a glória de Deus que manifesta ao homem o sinal do pacto visível
de que Deus não destruirá mais a terra e o ser humano por meio do dilúvio. O arco-íris se refere a Deus, não mais será hostil ao homem por meio do dilúvio. O texto interrompe bruscamente. Então, depois nós vamos dar continuidade a essa parte. Mas vamos voltar agora novamente. O versículo 13, que diz: colocarei meu arco nas nuvens e ele se tornará um sinal da minha aliança com a terra. Versículo 14. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco-íris aparecer nas nuvens. Versículo 15. Eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. E o dilúvio não voltará a destruir os seres vivos. E 16. Quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu verei e me lembrarei da aliança eterna. A aliança de Deus com todos os seres vivos, com tudo que vive sobre a terra. E versículo 17. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço com tudo que vive sobre a terra. Resumindo, nesses versículos encontramos a concessão de que os seres humanos, no início vegetarianos, podiam comer carne, incluindo peixe e aves, mas somente animais inteiros, não partidos, sem sangue. Outra realidade, a bênção original dada a Adão é confirmada em Noé, de crescer e multiplicar. Agora tem um acréscimo, a missão de encher a terra, que não foi dada a Adão. Outra, Deus suportará os seres humanos que pecam, os violentos, que farão os animais temer os seres humanos. A proibição de comer carne, aliás, a proibição de comer sangue, pois no sangue está a vida, a alma. Não se deve matar o próximo derramando sangue, porque este será também morto por ter derramado sangue, a lei do talião. Permissão de matar animais para comê-los, mas não se pode matar nem comer um ser humano. O homem é imagem de Deus. Então, por ser imagem de Deus, é proibido que um outro ser humano mate o seu semelhante. O homem é chamado agora a dominar a terra. Não é mais administrador, mas ele também tem um domínio sobre a terra. E essa realidade é dada porque o ser humano, embora houve uma purificação pelo dilúvio, mas o ser humano continua ainda a ser mau, a ter um princípio de maldade dentro dele, que é fruto também do pecado. O sinal da aliança, o arco-íris e a promessa divina de não destruir a terra pelo dilúvio, não se diz que ele poderá destruir a terra de outra forma. Vemos a primeira aliança com Noé e seus descendentes, e essa aliança abrange todos os seres vivos. Os filhos de Noé são co-herdeiros da nova era, e toda a criação vem beneficiada. O arco-íris é um elemento da glória de Deus pela lembrança do primeiro penhor da graça. Mas destaca-se que toda a vida pertence a Deus. Mas a vida humana, mais ainda, o ser humano, ele é visto como imagem divina. Então, esse é o nosso comentário. Depois nós vamos pegar capítulo 9, versículos 18 a 29. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.